qual é o ponto de nos valermos de métodos divinatórios, né, como o I Ching ou a astrologia, né? O que que isso traz para a sua vida? Por que que é importante para você consultar um astrólogo? Um jeito de entender isso, pensando em 2 tipos básicos de moral, né? 2 tipos básicos de como devemos, hã, decidir o que fazer. Tem um jeito de pensar que, para eu saber o que eu devo fazer, eu devo consultar, em primeiro lugar, uma série de regras, né? Então, o mundo tal como tá, tal como é, ou investigar a realidade, isso nunca vai me dar fatos morais, né? Há muita gente hoje em dia que acredita que há essa distinção rígida entre fatos e valores, né? Então, a investigação, a contemplação, a teoria só vai te trazer mais fatos, só vai te dizer como o mundo é, mas como o mundo é, não pode te dizer como agir. Para de saber como agir, você precisa consultar outra coisa, você precisa consultar uma lista de regras, ou você precisa ter algum procedimento para escolher entre os diferentes modos de agir qual é o melhor. Por exemplo, tem um procedimento para determinar entre os vários modos de agir qual é o que traz mais felicidade para um maior número, né? Então isso é um tipo de moral. Na antiguidade, se seguia, em geral, se tinha outra visão moral, que não era uma moral sobre buscar regras para escolher qual é o melhor jeito de agir. Não se tinha essa ideia de que havia uma oposição entre fato e valor, mas se pensava que o que fazer, o que se deve fazer, é algo que resultava do estudo das coisas, né? Isso resultava da sabedoria, de saber qual é a sua situação. Quando você entende a sua situação perfeitamente, daí você vai saber o que fazer. Então, por exemplo, ah, ele, assim, se aponta para coisas que mostram que está no caráter de certas coisas que elas servem para uma coisa e não para outra, né? Então, por exemplo, em uma situação, é algo que a percepção nos revela, né, a percepção aqui no sentido mais lato do conhecimento, que, por exemplo, essa pessoa é o filho dessa outra. Então, ela deve cuidar dela se ela tem algum problema. Isso também valeria no sentido contrário, né? Essa pessoa é o pai dessa outra, então, se essa outra tem algum problema, então essa pessoa tem alguma responsabilidade de ajudar essa. E temos outras coisas. Então, por exemplo, os instrumentos, né, são claramente coisas feitas com certas finalidades pelas quais elas são melhores, né? Então, por exemplo, esse copo é feito para consumir líquidos, né? E então, se tem uma ideia de que as coisas, as realidades, elas mesmas têm embutidos nelas o que elas querem e devem fazer, né? Hã, e assim, a virtude central é a sabedoria, né? É você conseguir contemplar e entender a situação da melhor maneira. E quando você tem os fatos suficientes, né? Quando você entendeu a situação de maneira clara o suficiente, daí você vai saber o que fazer, né? Aí você vai ter que fazer essa coisa, né? Porque você vai ver que é isso que deve acontecer. Em certo sentido, a ação moral, ela nunca vai ser a ação moral, ela nunca está diante de uma alternativa de: "Ah, eu faço A ou eu faço B". Se você tem essa ideia: "Ah, eu tenho 2 coisas e eu não sei o que fazer", então é porque você não estudou a situação bastante ainda, né. E daí você, então ainda não está claro para você o que fazer. Mas, tipicamente, se você age, você deve poder agir e dizer: "Eu agi assim porque a situação exigia que eu agisse assim", né. O conhecimento deve sempre, hã, guiar a ação, né. Não há outro guia para a ação, seria um guia somente para a vontade. Agora, onde que os métodos divinatórios entram aí? Eles entram aí justamente porque nós não temos onisciência. Nós frequentemente não sabemos qual é a imagem completa do mundo. É muito bonito você dizer: "Ah, cara, você deve agir como o mundo manda em cada momento". Você tem que se integrar
ao cosmos, né? E o cosmos, a cada momento, está pedindo que certas coisas sejam feitas e outras não sejam feitas. Assim, é muito lindo você falar isso, assim, ah, vá com os ritmos do mundo, né? Ocupe seu lugar, cumpra seu dever. Porém, a gente não sabe, não tem todos os detalhes. A gente não possui o tipo de visão que nos permitiria saber isso. Claro, nas situações em que estamos mais acostumados e que se repetem muito, né, nós acabamos criando um certo conhecimento. E a gente se beneficia da experiência e dos hábitos de outros, né, para saber. Mas sempre somos confrontados com dilemas, né? E dilemas são, como eu disse, situações em que a gente não sabe o bastante. E é nesse momento que entra o oráculo, né? Consulta ao oráculo é uma forma para que você sempre seja guiado pelo conhecimento, né? É para que você sempre age, nunca, assim, agindo como um agente, um agente arbitrário, né? Que simplesmente segue a sua vontade, e sempre como alguém que está respondendo ao conhecimento. Oraculistas erram, erram. E oráculos de vez em quando são obscuros? São. Porém, consultar o oráculo e segui-lo e usá-lo como referência é um jeito de sempre dizer: não, o conhecimento vem em primeiro lugar, né? E eu não tenho agora os métodos para, assim, ter uma visão clara da situação, eu não tenho os elementos claros da situação, então eu vou apelar para um conhecimento obscuro, um conhecimento simbólico. Porque a nossa situação humana é que temos algumas coisas que não são claras e outras que não são obscuras. As coisas obscuras, a gente tem acesso a elas por meio de conhecimentos obscuros, né? Por meio de conhecimentos simbólicos, que são métodos como o I Ching ou a astrologia. Ou seja, consultar o oráculo é também, vamos dizer, uma escolha pela vida contemplativa. Quer dizer que o conhecimento deve guiar todas as nossas ações. E isso então é realmente, para mim, como eu vejo, a necessidade dos oráculos. É um jeito de, nessas éticas contemplativas, que valorizam a vida contemplativa acima de todas as coisas, de até mesmo nesses momentos em que a, a situação não é clara, de podermos agir, né? Porque mesmo nesses momentos, a gente não tem que dizer, agora o homem teorético não pode nos ajudar mais, agora a gente tem que ir para o homem de ação e seguir o que ele diz. Não, não. Até mesmo nesses momentos é possível seguir a teoria, a contemplação, por meio desses métodos simbólicos, né? Então, essa é a centralidade dos oráculos para prezar a vida teorética, a vida contemplativa.